Boa tarde, sétimo ano. A aula de ontem, gente, não foi possível ontem, por conta que eu fui para o hospital, levei o meu marido para o hospital, que ele não estava bem. Daí já cheguei tarde, já cheguei 15 para as 3. Daí não deu mais tempo gravar os vídeos, tá? Então, essa aula de hoje é referente à aula de ontem, ok? Então, hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade da ortografia a preposição e a artigo, ou a preposição e a do verbo haver, tá bom? Primeira, releia um trecho do artigo de opinião Os Males do Consumo Desenfreado e responda às questões. Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em trabalhar políticos mais eficientes e concretos sobre esse tema, já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Então, aí nesse pequeno trecho, nós temos dois As, a preposição e a do verbo haver. As palavras em destaque pertencem à mesma classe gramatical? Não. Justifique sua resposta. Então, coloque não. Ponto a seguir. Daí o A maiúsculo, o A sem ser do verbo haver, a preposição, grifem, é uma preposição. E, daí agora A do verbo haver, H, acentuado, é um verbo. É um verbo. B, reescreva a frase, mas ainda há tempo, trocando a do verbo haver por outra palavra, de maneira que se mantenha o mesmo sentido, né? Então, nós podemos trocar pelo verbo existir, né? Mas ainda, também podemos trocar pelo tem, né? Também. Então, mas ainda existe tempo. Também vamos colocar outra maneira. Mas ainda existe tempo, grife o A. Outra maneira, mas ainda dá tempo, também o do verbo dar também dá para trocar. Mas ainda dá tempo e mas ainda tem tempo. Então, mas ainda existe tempo, ponto, mas ainda dá tempo, pelo verbo dar, ponto, e mas ainda tem tempo. 3 maneiras. Segunda, leia os títulos de notícia a seguir e explique se neles as palavras destacadas são empregadas com ideias de tempo distintas ou semelhantes. Indicam ideias de tempo distintas, vírgula. No primeiro título, a preposição expressa, grife-se A, expressa tempo futuro e, vírgula. No segundo, vírgula, a do verbo haver, grife o A, expressa tempo passado e ainda presente. Agora, a primeira da página 169.
Leia um trecho do artigo de opinião abaixo para responder às questões. E agora, José? Cadê o rio que estava aqui? Se ainda estivesse vivo, talvez o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, 1902 a 1987, incluiria entristecido essa frase em um dos seus poemas. O motivo está estampado em capas de jornais de todo o país. A tragédia que há 2 meses assolou a Mata Atlântica Mineira, cuja beleza ele tanto homenageou em suas poesias e que sofre a perda de um de seus principais rios na maior tragédia ambiental do país. De repente, a história do Rio Doce tornou-se um pouco amarga para todos aqueles que dele dependem, assim como para todos nós brasileiros que admiramos sua beleza. No cenário, o que antes parecia impossível tornou-se dura realidade. Peixes mortos pelo caminho, mau cheiro, matas ciliares devastadas e a fauna, que era composta por diversas espécies, deu lugar para rejeitos minerais tóxicos. Sabe aquela sensação de oportunidade perdida que vez ou outra temos na vida? Talvez seja esse o sentimento mais adequado a todos nós brasileiros agora. Não soubemos aproveitar o rio e também não somos capazes de cuidar dele. O Rio Doce agora só sobrevive na memória de quem o conheceu e nos poemas e canções que ele inspirou. Daqui a pouco, as águas de março vão fechar o verão um pouquinho mais tristes no Brasil, que viu com lágrimas nos olhos uma enxurrada levar uma de suas inúmeras comunidades. A natureza tem um ritmo diferente do nosso, mais tranquilo e duradouro, enquanto nós tendemos a ser imediatistas. Talvez ela se recupere e o Rio Doce também. Em quanto tempo? Ninguém sabe. O que sabemos é que as medidas para reduzir esse impacto na vida dos ex-moradores e na biodiversidade precisam ser rápidas e efetivas. Dois meses já se foram. Como dizia o pacifista, desliga a televisão, indiano, Mahatma Gandhi. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Então fica um convite a você. A água já fez muito pela humanidade. Que tal descobrir o que há de nós, o que cada um de nós pode fazer por ela? Letra A. Que problemática a autora apresenta? A destruição do Rio Doce, com letra maiúscula, vírgula, em Minas Gerais. B. No último parágrafo, que ideias contrárias a autora cita em relação ao ser humano à natureza? O ritmo tranquilo e duradouro da natureza e o imediatismo do ser humano.
Em sua opinião, a citação de Mahatma Gandhi foi apropriada para o texto? Explique. Era pessoal. Era, não é? Releia os trechos a seguir e explique o que o uso de a e a indica nesse contexto. Coloque a do verbo haver, maiúsculo H. Indica tempo passado, vírgula, que a tragédia ocorreu 2 meses antes de o texto ser escrito, vírgula. E agora a preposição, grife, indica tempo futuro, vírgula. Logo, vírgula, em breve, vírgula, ou seja, vírgula, quando as águas de março fecharão o verão. A tragédia que há mais de não, essa é a mesma D. E, sobre a conclusão do texto, a autora propõe alguma solução para o problema? Justifique sua resposta. Não, vírgula. Pois o problema é irreversível. Ponto a seguir. Apenas o tempo poderá recuperar o rio, vírgula. Entretanto, ele deixa um convite ao leitor, ele não ela. Ela deixa um convite ao leitor, para cada um fazer sua parte pela água, vírgula, que tanto já fez pelo ser humano. Então, gente, olha, a nossa aula de hoje foi somente para corrigir essa atividade, tá? É a aula de ontem, não esqueçam que é a aula que eu teria que ter dado ontem, ok, gente? Mas eu não vou passar para outro assunto, mesmo porque hoje é sábado, você não vai... Né? Queria estar... Só que essa atividade você pode enviar hoje, ou amanhã, ou segunda-feira, tá? Só porque foi um caso de urgência mesmo, não teve como eu... ministrar a aula de ontem, isto é, gravar os vídeos, né? Então, aqui está a correção na página 168 e 169, tá? Corrijam direitinho e enviem suas atividades, tá? Então, gente, um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus.